Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto voltam a conversar sobre aliança. Me parece que o problema agora é a discussão do dote. O que o Bolsonaro vai oferecer? Bom, ele quer carta branca. Ora, o PL não é de dar carta branca. Ou a não sei que seja aquela carta branca tipo que o Bolsonaro deu para o Moro, né? Bom, quem não se lembra do José de Alencar, do PL, que foi vice de Lula, que custou apenas a bagatela de 10 milhões de reais ao PL. Valdemar da Costa Neves recebeu, isso está provado, foi levantado 10 milhões de reais para José de Alencar ser o vice de Lula. A união do capital com o trabalho, né? Beleza. Ou seja, uma coisa estrondosa que deu resultados espetaculares para o Brasil, né? Que nós estamos pagando hoje. Bom, falar em capital e trabalho no Brasil é piada. Bom, Bolsonaro na viagem que foi lá para o Oriente Médio entendeu que ele precisaria ter a abrangência do apoio do PL em todos os estados brasileiros. O PL não trabalha assim, é lógico, ele é um partido de prestadores de serviços, ele paga mais para aquele que oferece melhores condições. Então, é impossível fechar a questão em nome só do Bolsonaro. Primeiro que há uma debandada do PL se fechar com o Bolsonaro. Esse é um outro problema que o BOI vai ter que resolver. Bom, mas já estava tudo pronto, dia 22, agora, de novembro, seria a assinatura de Bolsonaro ao PL. 22 é o número do PL na chapa eleitoral. Mas, enfim, não aconteceu. Bom, Bolsonaro foi para o Oriente Médio visitar o que existe de pior no mundo em termos de regime político. Países autoritários, países que perseguem a religião, são muçulmanos. E o que eles podem imaginar em investir no Brasil? Investir em quê no Brasil? Em time de futebol? Talvez, né? Porque o que o Brasil tem para oferecer em termos de investimentos aos árabes? Falou um monte de inverdades novamente para o Brasil, dizendo que a floresta amazônica não pega fogo porque ela é úmida. Então, aquilo que você vê no satélite do INPE, da NASA, que é desenvolvido há anos no Brasil e que passa para online, ou seja, em tempo real, para todas as instituições, Ministério do Meio Ambiente, ou seja, todas as pessoas interessadas na floresta amazônica recebem aquelas fotos de satélites em que se vê claramente a fumaça. Bom, aquilo não deve ser fumaça para o Bolsonaro, aquilo deve ser nuvens. Houve um aumento de 35% nas queimadas. Olha, o mundo todo sabe disso, menos o Bolsonaro que não sabe. E não adianta insistir, porque as pessoas têm essas informações em tempo real. Ou seja, o INPE disponibiliza essas imagens para o mundo todo, como deve ser. Então, tentar iludir as pessoas, tentar falar uma outra verdade que não existe. Ou seja, uma viagem de turismo, praticamente uma viagem de turismo para conhecer o Oriente Médio. Quem não quer conhecer Dubai? Né? O que Dubai talvez possa oferecer seria construções, que está investindo muito em construções lá. Mas para quem? Para a Odebrecht, fazer negócio com a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Galvão Queiroz, essas empresas brasileiras? Não acredito que os árabes conhecem muito bem. E existem empresas muito mais capacitadas no mundo do que as brasileiras. Bom, o presidente Lula também fez uma viagem, visitando as velhas oligarquias de esquerda, essa esquerda velha, carcomida, que gerou no mundo o fortalecimento da direita. É recebido como chefe de Estado, o que demonstra uma vergonha para o país, um recado direto para o nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o mundo também acha que o Lula foi uma vítima, causado por uma interpretação, me parece, política do Supremo Tribunal Federal, que anula o processo, que demorou 5 anos para discutir qual seria a competência do juiz Sérgio Moro.
Sérgio Moro já, é, no nosso último encontro, eu imaginava que ele ia sair para senador. Não, ele vai ser presidente, vai ser candidato a presidente. Já está montando o seu partido, está montando a sua equipe, ou seja, ele veio para competir na presidência da República. Então, eu acho que a viagem do Lula e a viagem do Bolsonaro só servem para denegrir mais a imagem do Brasil. Um condenado pela justiça se fazendo de vítima. Né? Essa esquerda que adora vitimizar as pessoas, são perseguidos. O Lula tem essa vantagem no exterior, porque foi o homem que discutiu a questão da fome. Ele não discutiu coisíssima fome, nada. Quem discutiu o problema da fome foram os partidos, outros partidos. Ele criou o Fome Zero, quem não se lembra disso, com uma campanha publicitária caríssima, feita pelo falecido Duda Mendonça, que cada brasileiro teria 3 refeições por dia. Foi ele que inventou isso, que não deu certo, foi um fiasco. A ideia do Bolsa Família não é dele, é de um economista mexicano e de um brasileiro, economista brasileiro, o Ricardo de Paz de Barros, que estuda esse aspecto da fome no mundo todo. Como que ele fala que ele se preocupou com a pobreza no Brasil, se o governo dele foi o governo que mais lucros os bancos tiveram, em que fusões de bancos quebrados foram adquiridos pela Caixa Econômica Federal, o caso do Banco Pan-Americano do Silvio Santos, que a Caixa comprou um banco totalmente arrebentado para não ter quebra de banco no governo dele, como ele sempre dizia, no meu governo não vai ter quebra de banco. Então, aonde que está a visão política do Lula, que inventa a Dilma Rousseff, que quebrou o país? Onde é que está a virtude? Gente, ele é patrocinado pela esquerda, esta esquerda carcomida, essa esquerda velha, que já não tem mais sentido no mundo. Foi visitar quem? Os seus próprios parceiros. E essa esquerda europeia que criou esse monte de direita também, que já vem com todos os defeitos dela. Ou seja, por uma gestão política fracassada. Quem inventou Le Pen na França é a esquerda. Quem inventou o Bolsonaro aqui no Brasil foi o Lula, a esquerda. Então, gente, nós precisamos pensar um pouco a respeito disso. Precisamos tirar essas coisas, esses penduricários, essas benesses que colocam nesses líderes, que na verdade são simplesmente oportunistas. Não são políticos, são oportunistas, políticos oportunistas. Aliás, uma classe em evidência no mundo, sempre foi assim. Então, falar em líderes recebido com honras militares como chefe de Estado, isso é uma vergonha para o Brasil, um condenado pela justiça. Isso é o que o Supremo Tribunal Federal merece. Eu acho que esse aí é uma homenagem ao nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como é que se quer investir no Brasil com uma justiça que se comporta dessa forma? Brasil, pátria amada, ignorada.